paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Tempo muito especial do nosso dia que nós tiramos para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E estamos fazendo uma leitura sequencial da nossa Bíblia. Começamos no livro do Gênesis e já passamos pelos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e estamos fazendo a leitura. Nesse episódio, vamos continuar a leitura a respeito de José. José é um tipo do Senhor Jesus e ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ali no Egito, nós já lemos que ele esteve na casa de Potifar, foi injustamente preso e terminamos a leitura do capítulo 39 com José estando na prisão. E o que é importante? Mesmo na prisão, tudo o que José fazia, o Senhor prosperava, o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Ele dava um testemunho sempre, independente das circunstâncias da sua vida. E vamos continuar aqui, capítulo 40, livro do Gênesis, capítulo 40. Vamos todos pegar as nossas Bíblias, vamos ler juntos a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a
tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José. Antes, esqueceu-se dele. Então, nós vemos aqui que, estando ali na prisão, dois prisioneiros, que eram o copeiro e o padeiro, que trabalhavam próximos a Faraó, eles foram lançados no cárcere e eles tiveram cada um seu sonho na mesma noite, estavam lá entristecidos porque não tinham a interpretação, e José, cheio do Espírito de Deus, deu a eles a interpretação, e da forma como José disse, assim aconteceu. O copeiro-mor voltou a trabalhar com Faraó e o padeiro-mor, ele foi enforcado. Lembrando aqui que José pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Quando você voltar a trabalhar com Faraó, lembra de mim, fale sobre mim. Eu fui vendido da minha família, injustamente estou preso aqui, mas o copeiro-mor se esqueceu de José. E nós podemos lembrar aqui também que José teve sonhos quando ele estava lá com a sua família, e os sonhos na vida dele, na verdade, ainda não tinham se cumprido. Tudo caminhava aparentemente em sentido contrário, mas José nunca duvidou daquilo que Deus estava falando com ele. Quando ele viu que outras pessoas à sua volta tinham sonhos, ele não questionou. Ele, cheio do Espírito de Deus, entregou a interpretação, porque ele sabia que os sonhos de Deus para a sua vida iriam se cumprir. O Senhor estava com ele. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura agora, capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou,
assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. Então nós vemos aqui que 2 anos se passaram, e Faraó teve um sonho, e aí o copeiro que havia retornado ao seu posto de trabalho junto a Faraó, ele se lembrou de José, contou a Faraó a respeito do sonho que ele tinha tido, do sonho que o padeiro também tinha sonhado e como José deu a interpretação e da forma como ele interpretou aconteceu. E quando ele disse isso a Faraó, Faraó mandou buscar José da prisão para que se apresentasse diante de Faraó com o propósito de quê? De que ele, cheio do Espírito de Deus, interpretasse os sonhos que Faraó tinha tido. Uma bênção, né? Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, o Senhor vai nos colocar no momento certo, nos lugares apropriados, onde o Senhor quer nos levar. Amém? Vamos encerrar nossa leitura por hoje e amanhã nós continuamos lendo a palavra de Deus e vamos saber como José interpretou os sonhos de Faraó. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.